Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Eu sou Dinei Herpa, eu estou aí à frente do canal Projeto Ouroboro no YouTube já tem mais de 7 anos. Quem quiser conhecer um pouquinho desse trabalho pode ir até lá, tem mais de 2.000 vídeos gravados sobre os assuntos que eu tenho trazido aqui. Alguém, em virtude dos últimos vídeos aí que foram gravados sobre a vida após a morte e o que é Deus e tal, me perguntou sobre o medo, e eu achei muito pertinente, muito interessante a pergunta. O que é o medo, né? Então, eu falei em algumas oportunidades sobre a fé, o que é a fé, a verdadeira fé, no sentido de confiança, né? Confiança na vida, não é confiança no sistema, não é confiança que o sistema vai trazer aquilo que eu estou pedindo, eu vou ficar rico, então eu tenho que acreditar, essa confusão toda, né, que se faz, que a sociedade faz em relação à fé e crença. Né? Eu não tenho que acreditar em nada, mas eu confio na vida, que a vida vai me trazer aquilo que é necessário para mim. Então isso é confiança. E o medo, muitas pessoas podem pensar que o medo é o oposto da fé. Né? Às vezes a gente fala, e eu até falei isso dessa forma, como uma figura de linguagem, como uma forma de comunicação. Né? Mas aí a gente acaba se perdendo na semântica, porque essa fé, essa confiança, ela não tem oposto. Porque o medo, ele pertence absolutamente ao campo da mente. E a fé, ela pertence a uma dimensão do ser. Como eu disse nas outras oportunidades, a fé é inerente ao ser humano. A fé é inata. A gente nasce com essa dimensão, né? Ou melhor dizendo, a gente pode acessar essa dimensão sempre que a gente quer e quando a gente aprende, né? Aprendendo. E já o medo, ele é uma coisa completamente mental. Aí a gente precisa entender que existem os medos básicos, que são, obviamente, que fazem parte também do ser, que é a preservação da vida, né? A sobrevivência. O medo faz a gente olhar para os dois lados antes de atravessar a rua pela preservação da vida. Isso é instintivo. Então não é desse medo que a gente está falando, embora a gente use a mesma palavra. A gente está falando da antecipação. Então o que acontece? A mente cria histórias nas quais a gente escolhe acreditar ou não. Então a mente começa a criar historinhas dentro da nossa cabeça, né? Figura de linguagem, óbvio. E então o coração acelera e tal, e a gente fica desajustado, desequilibrado e tal, mesmo que em um nível sutil ou num nível mais rude, mais grosseiro, né? Mais perceptível. Então, esse medo, ele é completamente mental. O que acontece é que a gente está tão condicionado pela nossa sociedade a entender as coisas de forma errada, as conceitualizações cristalizadas por milênios de formas de pensar sempre iguais. A gente pensa que alguma coisa mudou em 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos, mas o ser humano é o mesmo que ele era há 5.000 anos atrás, há 8.000 anos atrás. Não importa, o ser humano acredita, né, se aprofunda nas suas crenças, acredita na sua mente, acredita nas suas emoções, acredita nos seus sentimentos, e aí ele se perde. E quando a gente começa a descascar esse condicionamento, e a gente começa a ver as coisas pelo que elas são e não pelo que nos disseram que são, ou que acham que ou como acham que é, a gente começa a descascar e a gente começa a ver que não é bem assim, o furo é mais embaixo, a gente começa a entender as coisas com mais clareza. Então a gente começa a mudar. Então a chave, como tenho dito constantemente, é realmente a desconstrução das crenças, tudo aquilo que eu acredito, e achar uma forma dentro de si mesmo para não acreditar mais
nesses pensamentos, nessas emoções e sentimentos. Então, me foi perguntado o que é intuição, né? Porque muitas vezes ela se mascara de medo. E realmente a intuição é uma coisa muito forte, porque a intuição ela vem do nosso campo mais elevado. A intuição ela vem, digamos assim, metaforicamente falando, descendo níveis, né, do nosso eu superior e tal, nos avisando, nos informando, nos trazendo conhecimento, né, e tal. E o que que acontece? Cai aqui nesse corpo físico, nessa mente totalmente condicionada, e a gente acaba interpretando a intuição de acordo com esses nossos condicionamentos. Então é impossível, dessa forma, avaliar o que é intuição e o que é medo, né? O que é da mente, o que é realmente... A intuição ela vem, óbvio, dessa dimensão superior, da mesma dimensão que vem a nossa fé e a nossa confiança na vida, né? Que a vida sempre traz o melhor, por mais que existam os desafios, as dificuldades, às vezes grandes, né? Mas essas dificuldades elas são para a gente reconhecer, para a gente redescobrir a nossa força, redescobrir quem nós realmente somos por baixo de todo esse entulho de condicionamentos que acaba dizendo que a gente não é nada, que a gente não é capaz, que a gente precisa do auxílio de um ser superior, né, para sobreviver, para viver e tal. E na verdade é uma coisa até intrínseca no ser humano, né, a capacidade de sobrevivência, mesmo que seja recebendo auxílio dos nossos pares, quando a gente, principalmente, não só, mas principalmente quando a gente nasce com alguma incapacidade física ou mental e tal, a gente precisa de ajuda exterior, e dessa forma, quando a gente nasce nessas condições, a gente também está ajudando as pessoas que cuidam da gente, né, a desenvolverem as suas habilidades. Então, vida após vida, consciência após consciência, né, que nasce no corpo físico, a gente vai recebendo ferramentas, tudo é ferramenta, para desenvolver as nossas capacidades até chegar num nível muito elevado, né, onde a gente pode realmente criar e saber que estamos criando algo instantaneamente e tal. Então é para isso que serve essa vida humana, nessa dimensão muito peculiar, nessa dimensão muito particular, né, que é uma dimensão densa, a dimensão física, aonde as coisas ocorrem muito lentamente, tudo ocorre muito lentamente, dia após dia, e muitas vezes a gente nem percebe a causalidade das coisas, né? Muitas coisas sempre o que está acontecendo hoje é resultado de alguma coisa, de alguma ação, de algum pensamento que eu tive no passado. Sempre. Isso é fato, isso é uma lei da natureza. A chamada lei de ação e reação, mas na verdade só existe ação. A reação é uma coisa natural, né? A partir da minha escolha, a partir da minha ação, é óbvio que vai haver consequências. Então o tempo passa tão lentamente que muitas vezes eu não consigo linkar, eu não consigo correlacionar o que está acontecendo hoje na minha vida com coisas que eu pensei, agi, senti no passado. Então o trabalho é intenso, esse trabalho de desconstrução que está começando agora, recém começando nessa chamada nova era, que é a era do conhecimento, em oposição à era das crenças, que já acabou, né? Mas a gente ainda está embolado entre uma coisa e outra. Então prestem bem atenção, a era das crenças acabou. Isso é muito significativo, entender isso é muito significativo, porque o que isso representa? Desconstruir as minhas crenças, não as crenças dos outros. Eu tenho, em primeiro lugar, que conhecer as minhas crenças e desconstruí-las para então conseguir entender o que é medo, o que é intuição, o que é da mente e o que é da consciência. E era isso por hoje. Se você gostou, curta e compartilhe, e até sempre outra vez.